vai ajudar. Está dando um pouquinho de microfonia, já está quase no ponto aí, né? Mas olha só, gente, eu quero falar algo com você nessa manhã que o Senhor tem ministrado ao meu coração, e eu queria que você acompanhasse comigo aí alguns textos que nós vamos discorrer sobre eles nessa manhã. E o primeiro que eu quero ler com vocês é Salmo 139, versículo 16. É um texto que eu cito muito nos dias que eu apresento crianças aqui na igreja. Primeira quinta-feira de cada mês, é o culto da família, é o culto onde nós apresentamos as crianças. Normalmente, se eu não leio, eu pelo menos cito esse texto, mas eu quero trazer ele dentro de uma outra abordagem nessa manhã. Salmo 139, versículo 16, diz assim: Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Que texto maravilhoso que deixa tão claro que nós não somos frutos do acaso. Eu não sei se você, como eu, já teve algum momento da sua vida que você teve aquela crise existencial. Não sei por que eu existo, nem sei por que eu estou aqui, não sei qual é o sentido da vida. Eu não sei quanto a você, mas eu já tive esse tipo de pensamento em algum momento da minha vida. Mas esse texto, ele deixa tão claro que nós não somos frutos do acaso. Antes, pelo contrário, Deus planejou a nossa vida. Querido, escute o que eu estou dizendo para você nessa manhã. Deus planejou a sua vida. Ei, você é a obra-prima do Criador, você é a coroa da criação. Deus planejou cada detalhe da sua vida. E lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, você não precisa abrir, mas ali diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ou seja, antes do mundo existir, você já existia no coração de Deus. Você já era uma ideia de Deus. Deus, ele planejava coisas a seu respeito antes mesmo dele criar o mundo, porque está escrito: Deus nos elegeu nele, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Você é a grande ideia de Deus. Amém, queridos? E sabe, lá em Hebreus capítulo 12, diz que nós devemos correr a carreira que nos foi proposta. Sabe, Deus nunca nos impõe nada. O que impõe coisas é religião. A religião sempre impõe: não faça isso, não pode fazer aquilo, não. A religião impõe, Deus propõe. Deus, ele traz propostas. E lá em Hebreus está escrito isso muito claro, que nós devemos correr a carreira com perseverança. Que carreira? A carreira que nos foi proposta pelo Senhor. Ou seja, cada um de nós que nasceu nesse mundo, nasceu com um propósito, nasceu com um projeto divino, porque nós lemos no início: todos os nossos dias estavam escritos no livro da vida, antes mesmo do primeiro dia existir. Ou seja, cada um de nós que veio a esse mundo, veio com um propósito, ou veio com uma carreira a ser percorrida, como diz o texto que nós acabamos de ler. Agora, entenda, alguém já disse isso não é uma frase minha, mas não sei quem disse, mas quem disse falou algo muito sábio, muito inteligente. Mas alguém já disse que existem 2 dias que são os mais importantes da nossa vida. O primeiro é o dia em que nós nascemos, e o outro é o dia em que nós descobrimos o porquê nascemos. Ou seja, quando descobrimos o nosso propósito. O nosso propósito é o motivo pelo qual nós nascemos nesse mundo. Eu ousaria dizer que existem mais dias importantes. É o dia que eu aceitei Jesus. Esse é o dia mais importante da minha vida. Primeiro quando eu nasci, depois quando eu aceitei a Jesus, e então quando eu descobri meu propósito. Mas o nosso propósito de fato só é revelado a partir de Jesus. Foi o que aconteceu com Paulo. Jesus se apresentou para ele e ele descobriu o seu propósito. Agora, ainda que nós saibamos que o nosso destino é o céu, quem sabe disso? Nós somos cidadãos do céu, os céus de Deus. Óbvio que nós iremos reinar com o Senhor aqui no milênio, mas entenda uma coisa: a Bíblia diz, que haverá um tempo onde nós seremos arrebatados juntamente com o Senhor, estaremos para sempre com o Senhor. Então, ainda que o nosso destino seja o céu, o nosso propósito necessariamente precisa ser cumprido aqui na terra, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Seu propósito é para ser cumprido aqui. Tem muita coisa boa para você fazer. Ei, tem muita coisa boa para você fazer nessa terra. Amém, queridos? Agora, entenda,
Deus, Ele nos deu habilidades para cumprir o nosso propósito, que só serão ativadas quando a gente der o primeiro passo em direção a elas. Eu digo para você que o cemitério é o lugar que tem mais propósitos enterrados. Lá tem médicos que nunca foram para uma faculdade. Lá tem professores que cancelaram os seus estudos no ensino fundamental. Lá tem pastores que nunca se dedicaram em conhecer a palavra. Lá tem mães que abortaram filhos. Está entendendo? Eu estou dizendo que o cemitério é o lugar aonde tem mais propósitos enterrados de pessoas que nunca descobriram, que nunca deram um passo em direção a Ele. Mas é por isso que eu e você estamos aqui nessa manhã chuvosa de domingo. Tem um propósito. Deus quer ativar coisas na sua vida. Você não saiu da sua casa por acaso. Você veio aqui porque Deus tinha um propósito de te trazer para este lugar, para ativar coisas na sua vida, para descortinar coisas na sua vida. Amém, queridos? Então existem habilidades que Deus nos deu, que elas só serão ativadas quando der o primeiro passo, quando eu me mover em direção ao plano que Deus tem para a minha vida. O que eu estou querendo dizer com isso é que Deus te deu habilidades para fazer coisas que você nem imagina. Tem coisas que você sabe fazer e que nem imagina que sabe fazer. Como assim, pastor? Como é que eu não imagino? Posso saber coisas que eu nem imagino que posso fazer. Simples, coisas que estão esperando você colocar o pé no primeiro degrau da escada, para que essas coisas sejam ativadas na sua vida. Ei, Deus deu habilidades para os artífices do templo, do tabernáculo. Eles não tinham, Deus deu. Agora, Deus só deu porque eles se moveram em direção a algo. Deixa eu dizer algo para você. Existem habilidades que são suas. Existem dons e talentos que Deus já te deu. Eles estão em stand-by, esperando você acionar o botão da obediência. Sabe, e estar no propósito é como subir a escada certa. Ou seja, você pode até não estar vendo o final dela, mas sabe exatamente aonde ela vai te levar. Sabe, quando você começa a se mover algo, você pode até não ver o final, não pode ver exatamente, não sabe exatamente como é lá, mas sabe aonde aquilo vai dar. Agora, faça algo, se mova. A questão é que subir a escada errada vai exigir mais esforço. Parece que não, né? Toda escada exige o mesmo esforço. Eu estou usando uma linguagem figurada aqui. Eu quero que você entenda isso. Subir a escada certa significa você estar no propósito, em obediência à instrução que Deus está dando. Você pode até não ver o final, mas sabe aonde vai dar. Sabe que aquele é um bom caminho, aquilo vai te levar a um bom destino. Isso é estar na escada certa. A questão é que subir a escada errada vai exigir ainda mais esforço, porque além de subir, ao perceber que aquele não era o lugar certo, vai ter que descer e recomeçar tudo de novo. E isso vai exigir o quê? Mais perseverança e mais domínio das emoções. Quantas pessoas começaram uma faculdade e pararam, começaram outra, pararam, até que desistiram de tudo. Por quê? Começaram sem uma direção, começaram na empolgação. E nós não podemos confundir empolgação com direção de Deus. A empolgação pode nos colocar em apuros. A empolgação, ela faz a gente tomar decisões sem refletir, sem perceber por dentro se aquilo é uma direção de Deus. E isso pode comprometer ou pelo menos atrasar o que Deus tem para as nossas vidas. E é por isso que você está aqui nessa manhã, para Deus vacinar você. Amém, queridos? Então, óbvio que quando nós pegamos um caminho errado, ou subimos a escada errada, né? Depois que nós passamos por esse momento de frustração, vai exigir de nós o quê? Uma nova perseverança, para que a gente recomece. Vai exigir de nós domínio das emoções, para que a gente não retroceda, para que a gente não pendure a chuteira. Então nós vamos ter que aprender a lidar com o sentimento de derrota e fracasso, porque quando pegamos o caminho errado, um sentimento de fracasso chega. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Eu me lembro uma vez, eu estava indo para Belo Horizonte de carro, do sul, logo no início da nossa ida para Belo Horizonte, nós viemos de férias para o sul, e aí estávamos retornando para lá, e entramos em São Paulo, e aí de repente eu me dei conta que eu estava indo para o Rio de Janeiro. Rapaz, que horrível. E paguei até pedágio. E tive que pagar de novo para voltar.
Que sentimento ruim. Pense num pedágio caro. Não é porque era caro, é porque eu sabia que eu estava pagando por algo que eu não ia usar. Eu andei uns 50 quilômetros. Na verdade 100, porque 50 para ir, 50 para voltar, 100. Mais os pedágios e mais o tempo. E pior que isso, a frustração. Sabe, eu precisava pegar se não me engano, era a Fernão Dias. E eu peguei a Dutra, que leva para o Rio. Se alguém já andou por lá, sabe o que eu estou falando. Um lapso de distração me colocou no caminho errado. Um lapso de distração pode ceifar o seu dinheiro, o seu tempo e te empurrar para um caminho de frustração e de fracasso. Cuidado! Agora, o que eu estou querendo dizer para você nessa manhã é que Deus, Ele sempre vai nos ensinar o caminho certo. Lá em Isaías 30, 21, lá nos ensina que sempre haverá uma voz de Deus nos instruindo e dizendo: este é o caminho, andai por ele. Sabe, alguns dizem: Deus não fala comigo. Não, talvez é você que não está escutando Deus. Talvez nós estamos preocupados demais com as séries da Netflix. Talvez nós estamos preocupados demais com o WhatsApp, com o Instagram e com o Facebook e com a próxima postagem, que não estamos ouvindo Deus falar, dizendo: este é o caminho, andai por ele. E a distração pode fazer com você aquilo que aconteceu comigo. Peguei o caminho errado, gastei tempo, gastei combustível, paguei pedágio, fiquei frustrado. Você está aqui nessa manhã para ser alertado. Não deixa a distração roubar de você o seu propósito divino. Tá tudo bem? Você tá, rapaz, eu saí de casa num domingo de manhã chuvoso para levar pancada do pastor. Não, isso é palavra de salvação para você. Sabe, eu estou te ensinando a não errar como eu errei. Porque sempre haverá uma voz dizendo: este é o caminho. Isaías 30, 21 diz isso. Este é o caminho. Não diz escolhe um caminho, diz este é o caminho, andai por ele. E quem anda nesse caminho não sai do seu propósito. Que caminho, pastor? No caminho do qual Deus está falando, este é o caminho. Quem anda no caminho da obediência à instrução de Deus nunca sairá do seu propósito. Agora entenda, toda vez que nós ficamos fora dos planos de Deus, o resultado sempre será derrota e fracasso, mesmo que pareça que tudo está indo bem. Quantas pessoas estão fora do plano de Deus, fora, sabe, do caminho que Deus tem para elas, e parece que está tudo funcionando, parece que está tudo indo bem, mas o resultado sempre será fracasso e derrota. Não é porque parece que está indo bem que está tudo bem. Às vezes é o diabo deixando ganhar velocidade para que quando a pancada aconteça, seja letal. Cuidado com essas coisas. Jeremias 29, 11 é um texto muito conhecido nosso. Eu queria que você acompanhasse aqui no telão. Diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem, não de mal. Ei, tudo que Deus tem para a sua vida é bom. Porque um Deus bom não pode dar coisas ruins. Ele não dá o que Ele não tem. Deus bom dá coisas boas. Até os planos de um Deus bom são planos bons. Para lhes dar um futuro pelo qual anseio. Agora entenda, Deus só pode nos dar um futuro porque Ele já preparou ele antes. Alguém aqui já fez um pão e deu para alguém? Levante a mão. Um bolo, um biscoito, qualquer coisa. Fez algo, fez alguma coisa e deu. Você fez, você manuseou, você fez e deu para alguém. Quem alguma vez na sua vida fez isso? Olha só, a maioria do pessoal já fez isso. Fez algo e depois deu. Agora, deixa eu dizer algo para você. Você só deu porque antes fez. Nossa, que novidade, pastor. Não, o que eu estou querendo dizer para você é que Deus só pode dar um futuro para você porque Ele já preparou. Ele já antecipou, Ele já saiu na frente. Seu futuro para Deus já é passado. E nós não podemos ter medo de um futuro pelo qual o próprio Deus preparou. Sabe, e seguir o plano de Deus para as nossas vidas é exatamente isso. É como subir a escada certa. Por isso que tem um nome até estranho. É para instigar a sua curiosidade.
e para instigar a curiosidade dos curiosos da internet também. Tudo tem um propósito, tudo aqui é intencional. É porque tem uns caça-mensagem, não vêm para a igreja, não congregam, eles são os caça-mensagem. Na minha época de infância, eu assistia os caça-fantasma. Quem é dessa época aí? Hoje não tem mais caça-fantasma, tem os caça-mensagem. Não vem na igreja, não congregam, não prestam conta, não se submete e também não cresce. Aí ficam caçando mensagem, eu congrego pela internet. Depois chama o pastor da internet para celebrar seu casamento, para fazer o funeral de um parente, para orar por você quando o negócio está apertado. Não é para você que está aqui que eu estou falando, não, é para quem está assistindo mesmo, fica em paz. Para você, seu caça-mensagem. Vou te dar um endereço, Tronca 1020, Caxias do Sul, bairro Cristo Redentor. Venha para cá, eu vou te amar e vou te cutucar também. É tão bom a gente ser natural, né? Que seu pastor não tem máscara. Agora, então é isso. Seguir o plano de Deus para as nossas vidas é exatamente assim. É como subir a escada certa. E quem sobe a escada certa vai chegar no lugar certo. Sabe, é que muitas vezes nós pensamos o seguinte: temos aquela ideia daquela escada que está colocada na parede, que você já sabe, está vendo o final, mas não é disso que eu estou falando. Alguém aqui já subiu aquela escada caracol que te leva a um lugar que você nunca foi antes? Você não consegue ver o fim, nem sabe o que está lá em cima, só sabe que ela vai te levar a um lugar, porque tem uma placa dizendo aonde aquilo vai dar. Eu vou dizer para você, aqui está a placa dizendo aonde vai dar essa escada que você vai subir. Agora, o que eu e você precisamos entender é que todo sucesso fora do propósito é fracasso. Por mais que você tenha êxito, por mais que você seja bem sucedido, fora do propósito é fracasso. Nós vemos isso na vida de Paulo. Paulo era um líder de sucesso fora do propósito. Agora, olha o que Paulo disse, olha só o que Paulo disse: Deus me escolheu no ventre da minha mãe, ou desde o ventre da minha mãe, para revelar seu filho em mim. Sabe quem disse isso? Paulo. Agora, a Bíblia mostra Paulo caçando os cristãos, o mesmo Paulo que disse: Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Então, porque quando ele nasceu, já não nasceu pregando o evangelho? Se ele era escolhido de Deus? A Bíblia revela um Paulo caçando os cristãos. Sabe o que Paulo fazia? De vez por outra eu cito isso, que sempre tem gente nova na igreja. É que as pessoas olham um Paulo, né? Um Paulo top, um Paulo que sozinho escreveu um terço do Novo Testamento. Rapaz, Paulinho, a minha inspiração. É sua inspiração? Paulo pegava um crente morto, que ele matava, amarrava num crente vivo, para que o corpo do crente morto apodrecesse e os vermes entrassem e comessem o crente vivo aos poucos. Paulinho fazia isso, gente. Sabe o que Paulo fazia? Pegava um crente, amarrava uma perna no cavalo, uma perna no outro, um braço no outro, um braço no outro, cabeça no outro, e mandava os cavalos correrem para aquele cristão ser rasgado ao meio. Paulo fazia isso. Paulo pegava um crente, amarrava num poste e colocava para iluminar a arena de jogos. Usava o crente como combustível. Paulo fazia isso. O Paulo que disse: Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Paulo fazia isso. Agora, entenda, o pior de tudo é que ele fazia isso achando que, ainda fazendo isso, ele estava servindo a Deus. Ele achava que fazendo isso, ele estava servindo o Senhor. Ou seja, ele estava subindo a escada errada, achando que ela o levaria ao lugar certo. Mas houve um momento onde o Senhor o corrige, dizendo: dura coisa é recalcitar contra os aguilhões. O próprio Senhor falou isso com Paulo. O Paulo que foi escolhido desde o ventre da mãe, o Paulo que tinha um chamado, que tinha um propósito e que estava servindo a Deus, achando que servia a Deus, matando crente. Ele era um religioso. É assim como a religião faz. A religião mata chamados e mata até pessoas. Tem pessoas que saíram da escravidão do diabo, estão escravizadas dentro da igreja pela religião. Paulo fazia isso, achava que servia a Deus, matando crente. Agora, houve um momento onde o Senhor o corrige: Paulo, dura coisa é você recalcitar contra os aguilhões. O que era um aguilhão? O aguilhão era um objeto pontiagudo que era usado para conduzir o gado teimoso. Tem a imagem aí? Acho que eu passei para o pessoal da comunicação.
Se tiver como projetar ela aí. Pronto. Aquilo que ele está segurando na mão ali, ó, aquela varinha, aquele espeto ali, ó, é um aguilhão. É um dos tipos, né? Existem outros também. Mas normalmente ele era usado para quê? Para cutucar. Ali, né, o gado ali, a junta de bois está lavrando, mas pode ser que eles dessem uma parada, pode ser que eles diminuíssem o ritmo, então ele dava uma cutucada para que eles andassem, porque eles tinham um propósito. Então aguilhão é isso, o aguilhão era usado para cutucar, para manter no propósito, para manter no caminho, para que não se extraviasse. E o Senhor está dizendo: Paulo, dura coisa é você recalcitrar ou se debater contra os aguilhões. O que Deus está dizendo aqui é que assim como é doloroso chutar algo pontiagudo, não sei se você já chutou uma pedra de ponta com chinela havaiana, que delícia. Eu sei que é isso, lá no sítio às vezes fazia essas brageiradas. Brageirada ninguém sabe o que é, mas também não vai saber, só eu sei. Estava caminhando e pá! Sangue na ponta do dedão, chutei uma pedra pontiaguda. É horrível, não é verdade? Então é isso que o Senhor está dizendo, que assim como é doloroso chutar algo pontiagudo, assim também é doloroso rejeitar as instruções de Deus. A verdade é que alguns pensam que estão apenas fazendo uma escolha, quando na verdade eles estão se machucando como quem chuta um objeto pontiagudo. É as minhas escolhas. É o meu livre-arbítrio. O mundo tem livre-arbítrio, o crente tem Jesus. E quem tem Jesus segue as instruções de Jesus. Eu sou dono do meu nariz, então não entregou sua vida para Jesus. Se você entregou sua vida, seu nariz faz parte da sua vida. Agora, entenda. Alguns, eles estão recalcitando, eles estão se debatendo, eles estão, se machucando, tentando fugir do seu propósito. Eles estão sofrendo o dano de espernear contra uma direção de Deus. E toda escolha errada, ela trará consequências ruins. Sabe que nós somos muito bons em celebrar alguns versículos. Por exemplo, Isaías 1,19. Celebramos Isaías 1,19, mas esquecemos que Isaías 1,20 também é uma verdade. Todo mundo sabe o que está escrito em Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta. Mas o que diz Isaías 1,20? Nós não podemos usufruir da palavra como quem vai num self-service de um restaurante em quilo. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Ou você come a Bíblia toda, ou você não come nada. Mas Isaías 1,19 todo mundo conhece, mas logo na sequência vem Isaías 1,20. Vamos ler os dois textos. Vou ler na versão NVT, um pouquinho diferente do que eu falei, mas diz a mesma coisa. Se estiverem dispostos, diga dispostos. Perceba que é uma disposição. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida farta. Isaías 1,19. Quem dá glória a Deus por isso? Agora vem Isaías 1,20, quero ver você dar glória a Deus também. Se porém se desviarem e se recusarem a ouvir a obedecer. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Se porém se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Não é que o Senhor vai lançar a espada sobre você, é que quando nós andamos em desobediência, nós saímos de debaixo do guarda-chuva da proteção de Deus. É só isso. Deus, ele não pode dar o que ele não tem. Deus não tem mal, ele tem planos de bem e não de mal. Mas a desobediência nos tira dessa proteção, e então Satanás não perde tempo. Sabe, quando nós olhamos para a vida de Salomão, o homem mais rico e mais sábio citado na Bíblia, nós descobrimos que ele tinha tudo. Salomão tinha tudo. O que é que um homem poderia desejar? Salomão tinha. Ele podia ter tudo o que ele quisesse. Mais do que isso, ele vivia sob as suas próprias leis. Todos nós vivemos debaixo de leis aqui. Se você andar a 100 por hora no centro, multa, porque tem um radar que vai te pegar.
Se você, infringir uma regra, você vai ser penalizado, porque tem leis que regem a nossa conduta. A questão toda é que Salomão, ele se submetia às leis que ele mesmo criava. Uma coisa é você se submeter a leis que já existem, outra coisa é você criar leis que elas são exatamente aquilo que você entende que é adequado, e você se submete ao que você mesmo criou. É totalmente diferente. E Salomão, ele podia ter tudo o que ele quisesse, e ele vivia sob as suas próprias leis, porque ele era o rei. Mas chegou um tempo onde ele descobriu que tudo aquilo era vazio, tudo aquilo era vaidade. Existe uma versão que diz vaidade, mas a palavra vaidade fala de algo vazio e sem sentido. É exatamente o que algumas pessoas que têm muito dinheiro fazem quando tiram a sua própria vida. Elas têm tudo e no fundo não tem nada, é um vazio que as consome por dentro. Salomão tinha tudo, mas no final ele entendeu: ei, tudo é vazio, tudo é sem sentido, tudo é vaidade. Lá em Eclesiastes capítulo 1 diz isso. Aí no capítulo 2 ele descreve ainda com mais clareza esse vazio que ele acabou de citar no capítulo 1. Eclesiastes 2, verso 9 a 11, por favor, pode projetar para mim. Diz assim: tornei-me mais importante que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim. Rapaz, que orgulhoso, está se achando importante. Não, ele era mesmo, gente, de fato. Tornei-me mais importante que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo o que desejei, busquei e consegui. Rapaz, pelo amor de Deus, não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Está dizendo o quê? Ei, eu trabalhei muito, mas usufruí também. Mas ao olhar para tudo o que havia me esforçado para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Olha, ele conclui dizendo: não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Sabe por que nada vale a pena debaixo do sol? Porque tudo que está debaixo do sol tu não leva para o céu. Eu acho que você não entendeu isso. Tudo que existe debaixo do sol você não leva para o céu, porque o que tem debaixo do sol a traça e o ferrugem consomem. O que está debaixo do sol é para ser usufruído aqui. Só que tem pessoas que gastam a sua vida inteira para acumular coisas aqui que não levarão junto quando elas saírem daqui. Era isso que Salomão estava dizendo aí. Tudo é vazio, tudo é sem sentido, não existe, debaixo do sol não existe nada que vale a pena. Sabe por que isso está registrado? Para mostrar para aqueles que pensam que se tiverem isso ou aquilo serão felizes, para mostrar para essas pessoas que elas estão enganadas. Eu não sei quanto a você, mas eu já tive um momento na minha vida que eu pensava assim: se eu conquistar aquele carro, eu vou ser feliz. Aí eu conquistava aquele carro, aí 15 dias depois, a alegria da conquista foi embora, ficou só o boleto. Rapaz, quando eu conquistar aquela casa, aí eu vou ser feliz. Aí vai lá, compra a casa, tá tudo bem, eu não sou contra isso. Mas 15 dias, um mês, 3 meses depois, a euforia da casa nova ficou a prestação. Tem problema? Nada. Eu estou falando de dar passos. Não estou dizendo que é errado fazer isso. Eu simplesmente estou dizendo que tem pessoas que passam a vida inteira pensando que se tiverem isso ou aquilo, elas serão felizes. Não, a sua felicidade ela vem do Senhor. A sua alegria vem do Senhor. Não se engane. Sabe, quando na verdade Salomão, ele teve tudo e ele descobriu que o tudo sem Deus é nada. E o tudo sem Deus é nada. O tudo sem Deus é nada. Sabe qual é o lucro de alguém que ganha o mundo inteiro e perde a sua alma? O que uma pessoa assim pode contar de vantagem? Lá em Lucas capítulo 12 relata a história de um homem que trabalhou, guardou muito. E aí no versículo 20 o Senhor lhe chama de louco. Imagina que elogio maravilhoso. Imagina o Senhor chamando de louco. Eu prefiro ele me chamando de filho. Agora olha o que diz Lucas 12 verso 20.
Diz assim: mas Deus lhe disse, louco! O que Deus disse para ele? Não, diga para os seus ouvidos ouvir. O que Deus disse para ele? Que você nunca ouça isso do Senhor. É melhor você ouvir isso da sua boca. O que Deus disse para ele? Que o Senhor nunca precise dizer que você é louco. Mas Deus lhe disse, louco, você morrerá essa noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sabe, é exatamente isso que Salomão está dizendo lá em Eclesiastes capítulo 1, que tudo é vaidade, tudo é vazio. Sabe, a verdade é que alguns, eles passam a vida inteira acumulando para a velhice. Eu tenho que comprar uma casa de aluguel, mais uma casa de aluguel, minha aposentadoria, isso, aquilo, aquele outro, e faz tal. Não estou dizendo que é errado, eu estou falando que obstinação é pecado. Passam a vida inteira acumulando para a velhice, e quando chegam nessa etapa, gastam tudo que têm para recuperar a saúde que perderam, tentando acumular para a velhice. Entenda uma coisa, o melhor dessa terra é para agora. O melhor dessa terra é para hoje. O melhor tempo da sua vida pode começar agora, se você decidir usufruir da jornada. Sabe, eu não estou falando de você esbanjar recurso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você se dar alguns privilégios às vezes. Até mesmo tirar férias. Sabe, tem uns pastor falcatrua que não gosta de falar disso na igreja. É porque o irmão sai de férias, gasta tudo o dízimo e a igreja fica sem. Falcatrua, intenção errada do coração. Eu quero que você tire férias no melhor lugar. Não, tem gente que não está recebendo isso. Eu declaro que você vai tirar as melhores férias da sua vida. Aí tem pastor que diz, mas o diabo não tira férias, por isso que vive no inferno. O melhor dessa terra é para hoje. O melhor dessa terra é para você. Você pode começar hoje os melhores dias da sua vida, se você decidir usufruir da jornada com responsabilidade. Sabe, Deus não é contra satisfazer os desejos do nosso coração. Foi Ele mesmo que disse isso, que Ele se agrada, se alegra de satisfazer o desejo do nosso coração. Mas para que isso aconteça, o nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Deus. Sabe, Deus, Ele se agrada em satisfazer o desejo certo. Diga, desejo certo. Deus se agrada em satisfazer o desejo certo do nosso coração. Agora entenda uma coisa, o desejo errado não necessariamente é pecado. Deixa eu me explicar algo para você, o que pode ser um desejo errado. Deixa eu tentar falar algo aqui de uma forma que você não se sinta ofendido. Mas eu estou dizendo que o desejo errado não necessariamente é pecado, mas com certeza ele irá te afastar de Deus, te esfriar na fé e até mesmo te conduzir ao pecado. Quando é que o desejo é errado, pastor? É quando aquilo que Deus te deu, é quando aquilo que você conquistou te afasta de Deus. Esse é um desejo errado. Por exemplo, vou dar um exemplo meu pessoal. 2020 nós vendemos um apartamento em Belo Horizonte e compramos um sítio. Agora o pastor vive no sítio e não vem na igreja. Meu sonho é comprar uma casa na praia. Aí, todo domingo está na praia, todo domingo está no sítio, todo domingo está não sei aonde. O desejo errado não necessariamente é pecado. Eu estou dizendo que um desejo errado é tudo aquilo que te afasta de Deus, que te conduz a um esfriamento na fé, em que o esfriamento da fé, o próximo passo é conduzir ao pecado. Entenda, o desejo certo existe quando aquilo que Deus te deu é usado de alguma forma para promover o avanço do reino. Aí tem desejo certo envolvido. Entenda, tudo aquilo que te afasta de Deus não é de Deus. Desde um relacionamento. Diga tudo aquilo. Não, diga com convicção, diga tudo aquilo que me afasta de Deus não é de Deus. Pode ser coisas ou pessoas. Pastor, eu estou apaixonado. Vou namorar, tudo bem, namorar é de Deus, desde que seja em Deus. Está comigo? Aí o cara começa a namorar, some da igreja.
comprou a casa na praia e não vem mais. Todo caxiense tem casa em Caxias do Sal. Sonho do caxiense, a minha casa em Caxias do Sal. Aí, eu volto pro culto. Aí vai para lá na sexta-feira, depois do trabalho, chega lá 1h da manhã por causa do trânsito, no verão é assim mesmo. Aí no domingo sai às 5 da tarde, chega aqui às 10 da noite. Ah, pastor, eu não pude ir no culto porque tinha muito trânsito. É claro, gente, só um tongo para não saber que tem. Aí vem com essas desculpas esfarrapadas. Ei, tudo aquilo que te afasta de Deus não é de Deus. Priorize o reino, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor, você é contra a casa na praia? Não, compre a sua, mais de uma até. Agora não deixe essas coisas roubarem a sua comunhão com Deus. Amém? Oh, aleluia. Você me ama ainda? Graças a Deus. Olha só, queridos, tem pessoas que são tão obstinadas por dinheiro, que estão se colocando em risco simplesmente para ter mais dinheiro. E olha que quem está falando isso é alguém que tem espírito empreendedor. Eu consigo ver coisa daqui 5 anos, porque tem um espírito empreendedor. E eu estou falando isso com temor e tremor. Eu não tenho medo de arriscar. A questão toda é que eu decidi colocar Deus acima dos meus desejos, e isso tem me livrado de muitos males. Sabe que eu me lembro de um tempo atrás, isso deve ter mais ou menos aí uns 15 anos atrás, mais ou menos. Eu recusei 2 propostas que a promessa era de ficar rico entrando naquele negócio. Recusei. E eu não ia botar R$1 em cima. Só havia um convite para mim aceitar. Se você aceitar, você vai enriquecer. Olha os cheques que eu estou recebendo. E eu recusei aquela proposta que trazia junto uma promessa de enriquecer entrando naquele negócio, simplesmente porque eu não queria subir a escada errada. Houve uma voz por dentro: esse não é o caminho. A foto do cheque estava lá. Há 15 anos atrás, R$300 mil era o cheque que ele ganhou naquele mês, por entrar num negócio. Acho que alguns já estão entendendo mais ou menos que tipo de negócio é esse. É um negócio que tem um formato assim. Hã? É o quê? Pirâmide. Ah, pirâmide do Egito. Ah, boa. Obrigado, Cris. Sabe qual foi o resultado? As 2 pessoas que me convidaram para aquele negócio fugiram do país porque enganaram muita gente. Teve gente vendendo casa para entrar naquele negócio. Teve gente vendendo carro para entrar naquele negócio. Teve gente fazendo financiamento no banco porque o juro prometido era maior. Eu estou vacinando gente aqui. Eu quero que essa mensagem reverbere, chegue nos ouvidos de quem não está aqui. Escute o que eu vou dizer para você: arriscar sem Deus não é ousadia e muito menos fé, é tolice. Porque está escrito: o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Então escute, antes de aceitar algo que parece bom, pergunte para Deus se Ele estará com você naquele negócio. Pergunte: Deus, tu vai estar comigo nesse negócio? Se Deus ficar em silêncio, já não entre. Primeiro que Deus não fica em silêncio. Às vezes é a gente que acha: ah, Deus não falou, posso entrar. Não, não. Se Deus não disse o sim, não se mova. Você pode ficar de pé para parecer que está acabando o culto? Escute o que eu vou dizer para você. Hoje é uma manhã de vacina, queridos. Eu sei, eu sabia por dentro que eu iria trabalhar algumas coisas, algumas áreas de sensibilidade, mas não tenho problema nenhum com isso. Eu não me movo por aplauso, por glória a Deus, por tapinha nas costas, por elogio. Não, não. Eu me movo por fé e convicção. E eu sei que uma vacina é melhor do que remédio. Remédio você toma quando está doente, vacina te previne. Escute o que eu vou dizer para você. Enriquecer financeiramente fora do seu propósito só vai te levar apenas a um resultado. Qual é o resultado? Você será um rico frustrado. E eu sei que ninguém quer isso. Então não negocie o seu propósito
com a promessa de alguma facilidade. Sabe, queridos, quando eu olho para a vida, sabe, de Jacó e Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura, ele vendeu, sabe, por quê? Porque ele trocou por um prato de lentilhas, ou seja, ele trocou o seu propósito por um prato de lentilhas. A comida estava pronta, a comida estava saborosa, até cheirando bem. O que eu quero com direito de primogenitura? Eu quero saciar a minha fome, eu quero facilidades. Está comigo? Ei, não troque o seu propósito por uma facilidade. Quem fez isso se deu mal. Sabe, seguir o plano de Deus sempre vai ser a nossa melhor escolha. E eu quero concluir lendo um texto que nos mostra qual é a escada certa. Se o tema da mensagem é suba a escada certa, é porque existem escadas erradas, existem caminhos errados. E eu quero ler um texto com vocês que sinaliza qual é a escada certa. Provérbios capítulo 3, versículo 5 até o 10. Pode projetar para mim, diz assim: confie no Senhor de todo o coração. Diga todo o coração. Por que o texto fala de todo o coração? Porque tem pessoas que confiam em parte. Confiam numa área sim e na outra não. Confio um dia sim e outro não. Confio no domingo no culto, na segunda já abandonam a sua confiança. E a Bíblia diz que nós não devemos abandonar a nossa confiança, porque ela traz um grande e avultado galardão. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Ei, não pense que você sabe tudo. Quem acha que sabe tudo provou que é o mais ignorante de todos os homens. Quem acha que sabe tudo bloqueou o seu coração para receber conhecimentos novos da parte de Deus e de homens de Deus. Diga: eu não sei tudo. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele. Dele de quem? Do Senhor. Busque a vontade dele em tudo o que você fizer, e ele lhe mostrará a escada que você deve subir. Eu só troquei a palavra aqui, está entendendo? Quem vai te mostrar a escada certa? Quem vai te mostrar a escada certa? O Senhor. E ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor, afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Honre o Senhor com suas riquezas. Eu me sinto confortável em falar isso, sabe? Porque não vai ter outro momento de dízimo aqui, já passou. O pastor está torcendo que vai levantar outra oferta. Eu não vou não, fique em paz. Isso aqui é salvação para você. O que eu estou falando no final do culto, salvação para você. Aqui esse texto está dizendo que você não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade de Deus em tudo que você fizer. Ele vai te mostrar a escada que você deve subir, Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Não se impressione com a sua suposta sabedoria. Não ache que você é o sabichão, não ache que você é a última Coca-Cola do deserto. Não ache que você sabe tudo. Tema o Senhor e afaste-se do mal. E então, depois de fazer tudo isso, você terá saúde para o corpo, força para os ossos. Está falando que ele vigor aqui, gente, ânimo. E conclui dizendo: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte. Diga melhor parte. Com a melhor parte de tudo o que produzir. Quer dizer que é um princípio bíblico. Quando nós honramos o Senhor através de dízimos e ofertas, nós não estamos entregando dinheiro, estamos entregando honra. É a honra que está sendo entregue. Estou falando no final do culto, que é para você não pensar que alguém vai tirar algo de você. Ei, Deus não tira nada de você, Deus tem tudo para dar para você. E aí diz o resultado: e então os seus celeiros se encherão de cereais, e seus tonéis transbordarão de vinho. Eu declaro um tempo onde você andará com essa consciência, sabe, onde a sua vida pertence ao Senhor, aonde você não fará nada sem consultar o Senhor, aonde você consultará o Senhor antes de dizer sim e antes de dizer não,
aonde você não vai se apoiar nos seus diplomas de faculdade, aonde você não vai se apoiar no seu próprio entendimento, mas você vai entender que Deus sabe coisas que você ainda não sabe, e Ele está pronto para revelar para você direções que farão da sua vida um sucesso em todas as áreas. Eu quero orar com você nessa hora. Pai, eu oro pelos meus irmãos nessa manhã. Eu oro, Pai, para que eles entendam que existe um único caminho, uma única verdade que conduz à vida, e esse caminho é Jesus Cristo. Eu oro, Pai, para que o coração deles esteja alinhado com o teu coração, porque o Senhor se alegra em satisfazer o desejo certo do nosso coração. E o desejo certo do nosso coração é tudo aquilo que nos aproxima do Senhor, que promove o avanço do reino, que nos mantém em comunhão com o Teu Espírito Santo. O desejo certo sempre trará acréscimos na nossa vida de comunhão contigo. E eu oro, Pai, para que isso se manifeste na vida dos Teus filhos. Eu oro, Pai, para que esse seja um tempo onde a sabedoria do céu, Pai, seja implantada em seus corações, e que eles não se movam mais pelas emoções, mas que sejam guiados pelo Teu Espírito, e entendendo o que está escrito em Isaías 30:21, sempre haverá uma voz do Senhor dizendo: este é o caminho, andai por ele. Eu declaro livramentos aqui nessa manhã, Pai, livramentos de negócios mal feitos, livramentos, Pai, de situações que, se eles aceitassem, iria comprometer a sua vida, seu casamento, suas finanças, seus negócios. Eu oro, Pai, para que o Senhor os direcione por um caminho seguro, que de fato, Pai, eles coloquem o pé no primeiro degrau da escada certa, e junto com esse posicionamento venham as habilidades que eles precisam para correr a carreira que o Senhor mesmo tem proposto para a vida deles. Eu declaro um tempo de crescimento, de avanço, de sabedoria, de maturidade, um tempo de emoções equilibradas e da inspiração divina vindo aos seus corações, e eles entrando, Pai, a partir de hoje, no melhor tempo de suas vidas. O melhor tempo de nossas vidas não é simplesmente aquele que temos dinheiro no bolso, mas é aquele que temos as direções do Senhor claras em nosso coração, e junto com elas uma obediência, uma disposição em obedecer, e então tudo ficará bem, tudo nos irá bem, tudo haverá prosperidade, tudo funcionará, tudo haverá facilidade divina envolvida. Eu abençoo meus irmãos, Pai, e declaro toda a cegueira espiritual caindo por terra, e o coração dos teus filhos alinhados com o teu coração, em o nome de Jesus, amém e amém. Permaneça de olhos fechados. Eu quero falar com algumas pessoas bem específicas aqui. Talvez você entrou nesse lugar, todos de olhos fechados, por favor. Talvez você entrou nesse lugar nessa manhã chuvosa de domingo, como sua última, tentativa de ajustar a sua vida, de encontrar razão para a sua existência. E eu digo para você nessa manhã que não foi por acaso que você veio para esse lugar. Eu falo aquilo que falei no começo da mensagem. Deus te atraiu para um ambiente de alinhamento, onde a sua visão está sendo alinhada com a visão de Deus, porque Deus tem interesse na sua vida, mas só podemos pegar um caminho certo se a nossa vida estiver em Jesus, entregue a Ele, porque Jesus disse: eu sou o caminho. Não existem dois caminhos, não são todos os caminhos que levam a Deus. Jesus disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é aquele que nos conduz a uma vida de comunhão plena com Deus, porque todo aquele que reconhece Jesus como Senhor de sua vida, Deus deu a estes o direito e o poder de se tornarem filhos de Deus. Então nem todos são filhos, se tornam filhos aqueles que dizem sim para Jesus, que entenderam que só Jesus, Ele pode nos conduzir a uma vida plena e abundante. E esse Jesus, Ele fala algo tão assertivo, que talvez se encaixe exatamente na realidade de algumas pessoas aqui. Pessoas que estão sobrecarregadas, cansadas,
pessoas que estão pensando em entregar os pontos, pessoas que talvez até já entregaram a vida para Jesus, mas entenderam nessa manhã que precisam alinhar o seu coração com o coração de Deus. Então Jesus diz para estes que precisam se posicionar, entregando as suas vidas nas mãos daquele que tudo pode, mas também para aqueles que um dia entregaram, mas perderam o rumo novamente, e agora precisam reafirmar o seu compromisso com Ele. Jesus diz o seguinte: venham a mim aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso para as suas almas, porque sem mim nada podeis fazer. E se você é essa pessoa que tem tentado tanto, mas não tem tido resultados positivos, se você é essa pessoa que está cansada, sobrecarregada, e reconhece que nessa manhã você precisa dar a Deus a oportunidade de mudar a sua história, então se você é essa pessoa, eu só peço que você apenas levante uma de suas mãos, para que eu possa orar com você, para que eu possa identificar onde você está, e eu possa orar pela sua vida. Se você está aqui, apenas levante uma de suas mãos, para que eu possa identificar onde você está, e eu possa orar pela sua vida nessa manhã. Amanhã pode ser tarde demais, amanhã pode não dar tempo, amanhã pode ser muito tarde. Eu vejo mãos levantadas. Se há mais alguém, levante sua mão. Se há mais alguém, não resista. Seu coração está acelerado, não sabe se é com você. É claro que é Deus falando: eu quero alcançar a sua vida, alcançar o seu coração, quero mudar a sua história. E tudo o que você precisa fazer é apenas levantar uma de suas mãos, para que eu identifique aonde você está e possa orar pela sua vida nessa manhã. Aonde você está, se há mais alguém, ainda dá tempo, só fazer um sinal. Oh, aleluia. Você que levantou sua mão, venha para cá, eu quero orar com você. Vença a barreira da vergonha. Me permita orar pela sua vida nessa manhã. Você não veio aqui à toa, não foi por acaso. Deus te atraiu, pode vir. Venha que eu estou esperando você. Oh, venha para este lugar. Este é um lugar de restauração, de cura. Este é um lugar de novos começos. Este é um lugar onde Deus está dando a você a oportunidade da sua vida ser totalmente transformada pelo poder do Evangelho. Ou se há mais alguém, dá tempo ainda, pode vir. Isso, nós vamos esperar você. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória, tem gente vindo ainda. O melhor momento do culto é esse. Oh, glória a Deus. Só o Senhor pode fazer isso. Num culto com tão poucas pessoas, tanta gente se rendendo a Jesus, só pode ser o Senhor fazendo isso. Numa manhã chuvosa, onde todas as probabilidades era de você não estar aqui, mas você decidiu estar aqui, e o Senhor decidiu alcançar o seu coração nessa manhã. Oh, aleluia. Você que veio à frente, eu queria que você repetisse uma oração comigo bem simples, que toda a igreja vai repetir se identificando com você. A igreja estenda as mãos para cá, mas vocês que vieram à frente, curva a cabeça e repita comigo e diga: Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego a minha vida totalmente em tuas mãos. A partir de hoje eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. A partir de hoje a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos, os meus anseios estão colocados em tuas mãos, e eu recebo do teu cuidado sobre a minha vida, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, eu te dou graças por cada uma dessas pessoas, Pai, que vieram à frente. Eu sei que essa é uma manhã de recomeço em suas vidas. Eles nunca mais serão os mesmos. A partir de hoje uma nova história começa em suas vidas. Eu declaro que as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo, e eles passarão a viver a partir de hoje o início do melhor tempo de suas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Que eles olhem aqui para mim, por favor, vocês que vieram à frente. Sabe, essa não é uma manhã comum. Eu queria que vocês tivessem isso bem claro no coração. Deus está dando a vocês hoje, olha aqui para mim, por favor. Deus está dando a vocês hoje a oportunidade de um recomeço na vida de vocês. A boa notícia é que esse recomeço envolve Deus, mas também envolve pessoas que vão amar e cuidar de vocês. É a família da fé, ela está aqui, e eu queria que você conhecesse a sua nova família. Eu queria que você virasse para trás nessa hora.
Deus. Vocês podem acompanhar aqui, sair por aquela porta. Tem um recadinho bem rápido para dar para vocês. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família Verbo da Vida. Oh, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã gloriosa. E eu declaro, Pai, um tempo de providências extraordinárias sobre a vida dos meus irmãos. Eu libero esta palavra sobre sua vida. E se prepare para um tempo de acréscimos divinos. Você vai entrar em lugares que você nunca entrou. Você vai usufruir de coisas que você nunca usufruiu. Eu declaro um tempo de sonhos do passado sendo realizados no presente. E você vivendo exatamente o plano e o propósito que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Cristo pode vir.